meu nome é Paulo Betancourt, sou guia desde 95, portanto há 25 anos. Exerço a atividade na região, aqui na região autónoma dos Açores. Sou guia intérprete regional e também nacional. Mais concretamente, neste momento, na ilha de São Miguel. Vimos aqui para explicar uma das culturas mais tradicionais da ilha de São Miguel, neste caso o ananás, uma das culturas mais simbólicas da ilha de São Miguel. Não se sabe ao certo quando é que esta planta foi introduzida aqui na ilha, mas inicialmente sabe-se que foi introduzida como uma planta decorativa nos jardins, no exterior. Já há relatos muito cedo, desde o início do século XIX, em que se cultivava esta planta em estufa, e um dos relatos que temos é de um ilustre desconhecido na altura, que era Bernardo Sá Nogueira, que, alojado na casa de William Reed, na Feijão de cima, no solar da Bela Vista, estava alojado ilegalmente aí, porque na altura era tempo da Guerra Civil, em Portugal, da Guerra Liberal, e então no diário de guerra, em 1829, ele já anotava que William Reed produzia alguns ananases para consumo próprio em pequenas estufas que existiam na sua propriedade. Então, um homem com uma grande visão, e então uma vez que ele administrava também as principais casas ricas da ilha, José Ben Saúde, desculpe, e então ele começou a quinar, quem a fazer estufas grandes por volta de 1853, e nessas estufas então em vaso começou a cultivar o ananás. Em 1869 foi a primeira exportação de ananás que houve. Essa primeira exportação foi feita para a Alemanha, a partir aqui da ilha de São Miguel. As estufas tradicionais da ilha de São Miguel são as estufas em vidro e em madeira, que podemos ver aqui. É o único local nos Açores e no mundo onde existe esse tipo de estufa e onde se faz esse tipo de cultura, da maneira que é feita nessas estufas e também com as camas quentes. Normalmente uma fase muito importante, e que foi uma evolução muito importante que houve, porque na altura o ananás era cultivado em vasos, na altura de José Ben Saúde, até quase ao século XX, mas a partir daí começou-se a fazer camas quentes, claro que foi uma cultura que foi evoluindo, e para a preparação dessas camas quentes normalmente é utilizado terra velha de uma outra estufa, é utilizado também a folha do incenso, que nós temos em grande quantidade, na ilha. Essa folha de incenso vem de facto que era uma maneira de proteger, na altura, as laranjeiras, inclusive estamos num local que se chama Laranjeiras, porque aqui mesmo ao lado tinha a casa do Barão das Laranjeiras, e as laranjeiras era uma das culturas principais da ilha de São Miguel, durante quase 2 séculos. Quando começou a gomose, esta doença, é que então começou-se a pensar seriamente, e José Ben Saúde avançou com isso muito antes de ter acabado completamente com a cultura de ter declinado completamente a cultura da laranja, muito rapidamente, e a partir daí, então, começou-se a desenvolver esse tipo de cultura agora com as camas quentes. Normalmente nós dizemos que quando todo este processo chega ao fim, tudo vai ser reaproveitado e, concretamente, aqui nessas estufas, realmente é assim, vai ser tudo reaproveitado. Neste caso, nós temos a planta, temos o fruto, depois também o brolho, a toca, vai ser também aproveitada, a toca normalmente de uma planta que dê um bom fruto, essa toca vai ser aproveitada também, depois de tirar todas as folhas, que é utilizada para fazer este compósito. É o compósito que é feito a partir da fibra da folha. E neste caso então vamos pegar na toca e vamos colocar 2-3 centímetros abaixo da terra, e passado 3-4 meses então temos aqui 3-4 plantas. Claro que depois vão aproveitar as plantas maiores, as plantas mais desenvolvidas, 2,
então para colocar numa pequena estufa para fazer com espaço para desenvolver a planta. Esta planta vai se desenvolver, vai ser feito o desenvolvimento até cerca de 5 meses e a partir daí então vamos passar para a plantação definitiva, que é chamada plantação definitiva. Também é preciso notar bem que essas estufas são encaladas, portanto elas são encaladas com leite de cal, normalmente encaladas com leite de cal mais na primavera e no verão, que é uma maneira também de manter a temperatura, uma temperatura estável e evitar também que a radiação, que o excesso de sol mate a planta. Normalmente durante o inverno já não se encala com leite de cal a estufa, porque há menos luminosidade e então para manter também uma temperatura constante também mesmo de inverno. Uma parte muito importante também são aqui essas pequenas condutas em cimento. Normalmente nessas condutas em cimento, eles, quando chove, eles vão aproveitar a água da chuva que depois vai para tanques, que normalmente é depois utilizada para a rega. As regas normalmente durante o verão e primavera, normalmente vão fazer regas semanais e durante o inverno são regas quinzenais. São regas quinzenais. Muito importante também, quando após a plantação definitiva, a plantação definitiva normalmente é por volta do 10º mês, por volta do 10º mês é quando é feita a plantação definitiva e depois quando é feita a plantação definitiva deixas passar 3 meses, 3, 4 meses e a partir daí então também um processo muito importante que é o processo de fumo, que também foi uma evolução que houve, segundo dizem, durante o século XX, quase no início da cultura, houve um incêndio numa estufa e aperceberam-se que as estufas ao lado, que estavam perto desta fase, à volta do 14º mês, que normalmente as estufas, as plantas tinham começado a floração, as plantas tinham começado a floração ao mesmo tempo. Normalmente ao fim do dia vão nessas latas, vão pôr fogo, depois utilizando ramagens secas de criptomária, também erva seca, bananeira, que vai fazer bastante fumo aqui na estufa. Normalmente são postas 6, 7 latas no meio deste pequeno caminho, que é chamado o atalho, e durante ao fim da tarde deixam o fumo a sair e fecham a estufa e mantêm o fumo dentro da estufa. No dia seguinte, de manhã, abrem os alboios, essas aberturas que tem aqui, que também são utilizadas para controlar a temperatura de verão. De verão, normalmente os alboios e as portas também são utilizadas, são abertas para controlar as temperaturas. Esse processo de fumo, então, vai intoxicar, podemos dizer intoxicar a planta, porque normalmente é o etileno que vai provocar a floração ao fim de 9 dias desse processo, vai provocar a floração e vai fazer com que todas as plantas então comece a floração em todas as plantas ao mesmo tempo. Depois que começa a floração em todas as plantas ao mesmo tempo e esperam cerca de 3 meses depois da floração, e aí quando começa já a sair o fruto pequeno, vão então capar a coroa do fruto, que é retirar o eritema. Essa capação, se calhar reparam que o ananás que é cultivado aqui nos Açores é um ananás que tem uma coroa muito mais pequena. Então vai retirar a coroa, vai fazer com que a planta receba mais luz
e também vai fazer com que a planta se desenvolva mais. Bom, todo este processo, nós agora estamos a chegar aqui à fase final da cultura do ananás, todo este processo, desde o momento em que temos a toca até ao momento em que chegamos a esta fase, normalmente leva cerca de 2 anos. É uma cultura que leva bastante tempo, muito trabalhosa e mesmo, portanto, o retirar das ervas no interior das estufas é tudo feito manualmente e é uma cultura que é orgânica, que não leva qualquer químico. Quando chegamos a essa fase, porque o ananás é um fruto que deve amadurecer na planta. Normalmente deve-se recolher o ananás quando apresenta 25% da sua coloração é amarela. Quando 25% da sua coloração é amarela, é a altura de retirar o ananás da planta. Nunca antes, porque senão o ananás não vai amadurecer bem depois no exterior. Também muito importante tem a ver com o clima, embora seja possível, porque nós aqui nessas estufas estamos a criar o clima que o ananás necessita, porque nós aqui nos Açores não temos o clima para a planta do ananás, a planta que temos cá foi introduzida da América do Sul e então temos que recriar esse clima no interior dessas estufas. Mesmo recriando esse clima no interior dessas estufas e tendo uma cultura constante ao longo do ano, circular, a melhor qualidade de fruto é no verão, que é quando o ananás é mais doce e menos ácido. Normalmente é possível ter fruto no inverno, mas nesta altura o ananás é menos doce e mais ácido. O principal produtor da ilha de ananás é a Fajão de Baixo, onde existem as grandes estufas de ananás e de onde existem mais estufas de ananás. É uma zona que tem sofrido uma grande pressão imobiliária e espero que se mantenha essa cultura tradicional, porque é uma mais-valia para nós e também para quem nos visita. Bom, já temos aqui então o ananás, na sua fase final. É muito interessante que normalmente o ananás, nós quando cortamos o ananás, cortamos às rodadas, né? Cortamos às rodadas de ananás, mas não é a melhor forma de cortar o ananás. Nós devemos cortar o ananás às rodadas, por exemplo, quando alguém que a gente não gosta vai à nossa casa. Porquê? Damos a parte de cima à pessoa que nós não gostamos e a parte de baixo vai para nós. Porque o ananás deve ser cortado ao alto. O ananás deve ser cortado ao alto para apanhar, porque normalmente o açúcar tem tendência a descer e como o ananás está assim na planta, o açúcar desce e fica concentrado no meio do fruto. Portanto, o melhor a fazer é cortar o ananás ao alto. A partir deste fruto, há diversos produtos que nós fazemos aqui na Ilha de São Miguel. Fazemos o famoso bolo de ananás, que não o vemos aqui, mas é possível fazer o bolo de ananás. É possível fazer também vários produtos que aqui podemos ver que eles fazem aqui na Boa Fruta, que é o doce de ananás. E também aqui na Boa Fruta fazem o licor de ananás. À parte disso, mais uma vez podemos ver aqui o compósito que tivemos a ver, que é feito a partir da fibra da folha, que se aproveita, e é feito esse compósito à madeira, que depois mais tarde vai ser utilizado para fazer mobiliário e também vai ser utilizado na construção civil e é uma maneira pode-se dizer que toda a planta, quando chega ao fim da fase, toda a planta é aproveitada. Espero que tenham gostado dessa apresentação, que tenha servido para divulgar uma das nossas culturas mais tradicionais da ilha de São Miguel e que, afinal, foi até depois do declínio do ciclo da laranja, foi a nossa exportação
principal até à Primeira Guerra Mundial. Muito obrigado.